Entram em vigor, no mês que vem, as novas regras de atribuição de prestações sociais. O diploma foi publicado esta semana em Diário da República e estabelece, por exemplo, uma harmonização da forma de cálculo do subsídio de maternidade, deixando de ser considerados os subsídios de férias e de Natal. Nas contas do Diário de Notícias de ontem, o corte pode mesmo chegar aos 15% nesta prestação. Marisa Matias, bom dia. Como é que encara estes cortes nas prestações sociais? Bom dia. Estes cortes nas prestações sociais são, obviamente, a continuidade daquilo que tem sido a política de cortes sucessivos deste governo, mas o que o Primeiro-Ministro fala em termos de harmonização não é outra coisa senão um nivelamento por baixo. É inadmissível que o mesmo Primeiro-Ministro, que há uma semana, no dia 23 de junho, disse na Colômbia que não se esperaria para Portugal medidas de austeridade tão cedo e que é óbvio, também percebemos nós facilmente que quando se apresenta ao país no estrangeiro é importante apresentá-lo como um país quase sem problemas e apenas como um retângulo cheio de sol completamente disponível para investimento exterior, mas a verdade é que existem muitos problemas e, portanto, o que estava eu a dizer, o Primeiro-Ministro que há uma semana diz que não haveria medidas de austeridade tão cedo, não precisou sequer de um mês, bastou uma semana para apresentar novas medidas e novos cortes. E, além disso, pelo meio desta semana havia ainda uma carta aos desempregados, no dia 26 escreve uma carta aos desempregados na sua rede social dizendo que lhes dá palavras de encorajamento. Ora bem, nós não precisamos de palavras de encorajamento. O Primeiro-Ministro não é um treinador de futebol, não é um treinador de bancada, é um Primeiro-Ministro. E perante aquilo que é o pior problema do país, que é o desemprego, associado ao crescimento, é a falta de crescimento, neste caso, é palavras de crescimento que Passos Coelho tem para dar aos cidadãos. Agora, esta medida obviamente, faz parte deste pacote absolutamente destruidor dos direitos sociais. Já não chega ao facto de que em matéria de contratos de trabalho as mulheres já são francamente mais penalizadas, seja porque aquilo que tem sido a flexibilização dos contratos colocam as mulheres numa situação de desigualdade e em particular as grávidas. Hoje em dia um patrão pode perfeitamente despedir uma mulher porque está grávida, que é uma coisa inaceitável em qualquer sociedade, e depois vem esta medida de dizer que temos que cortar nos subsídios de desemprego, nos subsídios de Natal, no cálculo daquilo que é o direito social associado à licença de maternidade. E porquê? Porque havia medidas desiguais. E, portanto, qual é a solução? É nivelar por baixo. Mais uma vez, o Primeiro-Ministro tinha uma oportunidade de se colocar ao lado dos cidadãos, neste caso das cidadãs, e decidiu não fazê-lo. E isso é lamentável, sobretudo numa altura em que nós verificamos que um dos parceiros do governo, sempre que fala na família e da importância de apelar à família, numa altura em que as taxas de natalidade decrescem em toda a Europa e em Portugal também, não é exceção, e portanto em vez de se reforçar naquilo que são apoios sociais para aumentar a natalidade, o que se faz é retirar àqueles que já não têm. Ora, um Primeiro-Ministro assim, de facto, não ajuda o país, pelo contrário, está a criar ainda mais dificuldades e não sabemos se isto será ou não uma porta em aberto para que se comece a cortar também subsídios de Natal e de férias no setor privado. Era bom que Passos Coelho, em vez de dar uma palavra de encorajamento para os cidadãos que estão desempregados, soubesse viver com o mesmo nível de coragem que eles têm que viver num país como Portugal está neste momento.